eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações, ok? Hoje eu vou fazer a correção das atividades sobre revisão. Bom, eu tenho certeza que todos acertaram tudo, não tenho dúvida, mas caso você tenha errado alguma questão, eu gostaria de pedir que vocês não apagassem e fizessem a correção no momento em que vocês verem lá a resposta correta. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na explicação da resposta correta para depois fazerem então a sua correção. Por quê? Porque se eu estou falando e você está corrigindo ao mesmo tempo, você não vai entender, não vai prestar atenção por que você errou. Então, primeiro prestem atenção na explicação e depois façam essa correção se for necessário, se houver necessidade, caso vocês tenham errado. Embora eu acredite que não, tá bom? Então, vamos iniciar. A primeira questão. Em qual das opções não encontramos um aposto? Então, vamos relembrar. Olha, o aposto é uma pequena frase, porque pode se considerar uma frase, uma escrita, em que nós podemos fazer ali o resumo de tudo que foi falado anteriormente, uma explicação do termo anterior, uma enumeração e também podemos especificar algo, ok? Em uma frase. Fazemos isso através de quê? Entre vírgulas, entre travessões que também vão servir de quê? Vai ser usado como vírgulas, ok? E também através dos dois pontos e depois enumeramos com a vírgula, assim como nós fazemos nas nossas produções de texto, né? Eu quero dar exemplo, como, dois pontos, aí eu coloco corrupção, capitalismo, exemplo, tá? Nem sei aqui do que eu tô falando em relação à redação, não, só um exemplo. Mas é assim que nós fazemos, é assim que nós encontramos o nosso aposto em um contexto, em um texto, em frases soltas, ok? Através dessas pontuações. Então, o aposto, ele não vai ser tão complicado, porque eu tenho essas pontuações para eu poder saber que é um aposto. Só no especificado, lembra que eu expliquei para vocês que às vezes pode ser que não tenha nenhuma pontuação. Na maioria das vezes não tem nenhuma pontuação, mas eu vou explicar, eu vou falar algo que vai determinar, que vai especificar a minha palavra anterior, tá? Então, na letra A linguística, ciências das línguas humanas, permite-nos interpretar melhor nossa relação com o mundo. Então, quando eu digo aqui a linguística, eu poderia simplesmente falar: a linguística permite-nos interpretar melhor nossa relação com o mundo. Mas o que eu fiz? Eu expliquei o que é a linguística. A linguística é o quê? As ciências das línguas humanas. É o estudo dessas línguas, ok? Então, eu falei o que era a linguística. Eu expliquei entre vírgulas o que significa esse termo. Então, aqui eu tenho uso, sim, de um aposto explicativo. Letra B. Fantasia, suor e sonho. Tudo isso forma o carnaval. Então, olha, eu fiz um termo que eu resumi. Por quê? Porque eu disse, fantasias, vírgula, suor e sonho, vírgula. Tudo isso forma o carnaval. Então, quando eu tenho essa expressão, na maioria das vezes, aqui, tudo que eu disse anteriormente, eu estou fazendo um resumo, não é verdade? Porque eu disse das fantasias, do suor e do sonho. Então, eu fiz um resumo do que forma o carnaval. Então, é um aposto. Na letra D, a vida é composta de muitas coisas. Aí, os dois pontos, amor, vírgula, arte e ação. Então, aqui eu fiz uma enumeração. Então, na verdade, a frase que eu não tenho aposto vai ser a letra C. Nem tem muito sentido ter um aposto aqui, Estavas, linda Inês, sossegando quieta, e assim continua a minha frase. Então, neste caso aqui, eu não tenho um aposto, ok? A expressão em destaque, podes partir de novo. A expressão em destaque, Podes partir de novo, ó nômade formosa. Exerce a função sintática de. Então, é essa expressão que está em destaque, ó nômade formosa. Depois dela, eu tenho aqui, a minha exclamação.
Então, o que eu tenho aqui? Ó nômade formosa. Eu tenho um vocativo, um aposto, um sujeito ou um predicativo. Vamos por eliminação. Quando vocês tiverem dúvida, quando vocês estiverem fazendo prova, principalmente de marcar, em qualquer momento, não só na prova desse formato que vocês estão fazendo agora, futuramente também. Sempre, quando você tiver dúvida, vá pela eliminação. Então, no caso aqui, predicativo, nós já estudamos esse termo? Não, eu não estudei ainda isso com vocês, então jamais vai ser uma resposta a qual nós ainda não estudamos. Se eu coloquei um termo lá, que você falar assim, ué, mas a professora não leu isso ainda, então é claro, é óbvio que não vai ser a resposta correta, ok? Então, predicativo não é. Sujeito também não será o sujeito, tá? Que podes partir de novo ao nome de formosa. Embora você possa falar assim, ai professora, mas eu posso dizer, ó, quem pode partir de novo? Mas isso aqui é um nome? É algo que eu me refiro a uma pessoa? Sim, eu me refiro a uma pessoa. Quando eu falo nome de formosa, nome eu estou me referindo a uma pessoa. Mas isso aqui pode ser considerado como sujeito? Vamos ver? Então aqui, ó, aposto. Aposto também não é. Nós vimos aqui anteriormente quais os tipos de aposto que eu tenho. E isso aqui não é um aposto, porque não está resumindo, não está explicando, não está enumerando e não está especificando, ok? Então, no caso, será o quê? Um vocativo. Por que é um vocativo? Lembra quando eu expliquei? Fiz novamente a revisão de vocativo? Vocativo que invoca, que chama, mas, principalmente, mas... No vocativo, ele pode ser, né? Ele pode vir em uma frase, no início, no meio, no final. Primeiro lugar. Segundo lugar, sempre ele vai ser isolado por uma vírgula. Olha aqui, eu tenho a vírgula e depois dele eu tenho uma exclamação, porque geralmente quando ele vier no final da minha frase, eu vou usar uma exclamação e não um ponto final. Quando ele vem lá no início, por exemplo, se eu invertesse isso aqui, ó nômade formosa, pode partir de novo. Eu inverti, ó nômade formosa, vírgula, pode partir de novo, ponto final. Então, ele está lá no início. Qual a pontuação que eu usei? A vírgula, né? Ó nômade formosa, vírgula. Se eu não tivesse usado a vírgula, seria o meu sujeito. Tá vendo? Por que eu falei que ele não pode ser sujeito aqui? Eu inverti a frase e eu tirei a vírgula. Aí ele é meu sujeito. Mas nesse caso ele está vindo separado pela vírgula e o sujeito não vem separado pela vírgula, ok? O sujeito eu não posso separá-lo do predicado, lembra? Eu tenho sujeito e predicado, então eu não posso fazer isso pela vírgula, porque aí é um uso errado da vírgula, dessa pontuação. Não posso separar sujeito e predicado. Por exemplo, a menina era linda, perfeita. Quando eu digo a menina... se eu usar uma vírgula e essa frase eu usei a menina aí como sujeito, eu estou fazendo o uso da vírgula errado, porque eu não posso separar sujeito e predicado. Então, por isso que aqui não pode ser um sujeito. Então, neste caso aqui vai ser um vocativo, porque ele está separado pela vírgula, ele está no final da frase, que o vocativo pode acontecer isso, o sujeito também, ele só não pode vir separado pela vírgula, mas ele pode vir no final, no início, no meio e no fim, que nós vimos isso. Então, aqui, ó, separado pela vírgula, no final eu tenho o quê? Uma exclamação. Então, isso aqui é o quê? Um vocativo. Geralmente, olha, o vocativo vem mais no início, mas ele pode vir no meio da minha frase e no final da frase. O importante é ele estar separado pela vírgula, ok? Então, ele vai sempre estar separado pela vírgula, porque ele vai ser o quê? Isolado. Tá? O vocativo é isolado. Se ele é isolado, ele tem que ter o quê? Uma pontuação. Ok? O sujeito não. Novamente aposto. Aí aqui vem uma explicação. É uma palavra ou expressão que explica, esclarece, ou resume, ou especifica também um termo a que se refere. Na escrita, em geral, o aposto vem separado do termo a que se refere por meio de todos os sinais de pontuação a seguir, exceto. Olha, quando tem exceto, então vai ser a errada, tá? Porque muitas vezes nós confundimos, tudo tá certo, o que o professor está pedindo? Quando tem exceto, é que é errada, é incorreta,
Em primeiro lugar, gostaria de chamar a atenção para vocês para isso, porque eu sei que é novidade para vocês fazer prova de gabarito. Então, eu vou dando alguns macetes, bom? Então, exceto é a minha errada. Eu sei que o aposto eu faço através de algumas pontuações. Quais são elas? Vamos relembrar? A vírgula, porque eu faço através de explicação, de enumeração, de resumo, tudo eu vou usar a vírgula. Os 2 pontos eu vou usar para quê? Para quando eu for fazer, quando eu tiver um aposto enumerativo. Então, eu vou usar os 2 pontos. O travessão eu posso usar no lugar da vírgula. Lembra que nós já falamos várias vezes? Eu posso fazer meu aposto de explicação através de travessão e de vírgulas, porque o travessão vai fazer o papel da vírgula. E como esse exemplo aqui, turma, ó, lá no primeiro, a letra A linguística, vírgula, ciências das línguas humanas, vírgula, o que eu posso fazer aqui? Eu posso usar, em vez da vírgula, o travessão. Eu posso colocar assim, ó, a linguística, travessão, ciências das línguas humanas, travessão, permite-nos interpretar melhor nossa relação com o mundo, tá? Eu posso, em vez de usar a vírgula aqui, eu posso usar o travessão. Por quê? Porque o travessão vai fazer o papel da vírgula. Ele pode ser usado dessa forma também. E nós estamos carecas de saber que o travessão também é usado quando eu tenho um diálogo. Mas ele pode fazer o papel da minha vírgula, ok? Então, o único ponto aí que eu não posso usar quando eu estiver uma classificação de um aposto é o ponto final. Bom, por quê? O ponto final vai ser lá no final da minha frase. Eu não posso usar no meio da minha frase e dizer que ali eu tenho um aposto. Tá? É lógico que toda frase que tiver um aposto vai ter o ponto final, sim, mas onde vai ter esse ponto final? Lá no final da frase. Não vai ter o ponto final no meio, depois continuar a frase, aposto, depois... Não. Ok? Entenderam? Temos uma tirinha. O que é que você trouxe? Pão doce com guaraná. E você, maluquinho, o que tem pro lanche? Me não ter lanche, me caçar. Olha o caso do mim do eu, lembra que nós estudamos? É correto falar me caçar? Não, eu. E aí que ele está fazendo uma expressão de uso de uma língua indígena também, porque ele está brincando com isso, né? Eu que irei caçar, não me caçar. Então, em pão doce, a palavra doce é classificada como um pronome, um artigo, um adjetivo ou um numeral. Lembre-se que o adjetivo, o que ele faz em uma frase? Ele vai caracterizar o meu substantivo. Então, pão é um substantivo. Quando eu digo pão doce, por que o doce é um adjetivo? Porque eu poderia falar pão de sal, pão de batata, pão de centeio e por aí vai. Então, eu estou determinando, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando uma característica ao meu substantivo pão. Então, no caso, doce, assim como de sal, pão de sal, aí seria uma locução adjetiva, né? Porque tem o de. Mas quando eu falo pão doce, pão... aí tudo vai ter de pão de sal, pão de batata, pão de centeio, então vai ser uma locução adjetiva. Mas quando eu digo pão doce, o doce é adjetivo, porque eu só tenho uma palavra e caracteriza o meu substantivo, ok? Então, adjetivos vão caracterizar os substantivos. Então, aí é um adjetivo. Não seria um pronome, um artigo muito menos e nenhum numeral. A tirinha tem uma linguagem mais formal, técnica, informal ou literária. Se nós voltarmos na tirinha, vocês vão perceber que quando ela fala assim, o que tem pro lanche? O que significa esse pro? Não é como se ela quisesse dizer assim, o que tem para o lanche? Só que em vez de dizer para o, ela diz pro. Então, quando ela usa esse termo aqui, pro, ela está fazendo uso de quê? De uma linguagem formal. A mesma coisa no último quadrinho, quando ele brinca e diz, me não ter lanche, me caçar. Então, qual a linguagem que ele está usando? Uma linguagem mais informal, tá? Então, quando tiver uma questão dessa, de linguagem formal e informal, leia a frase e pense, pra, pro, tô. Quando eu uso concordância, pronomes errados, eu estou fazendo o quê? O uso da linguagem informal. A linguagem formal já não tem esses vícios de linguagem, não tem gíria, não tem oralidade, a fala
né, a escrita como falamos. Literária, muito menos, aqui não tem nada de literário, porque literário vai ser mais o quê? Que tipo de texto? Vai ser aquele texto que traz mais o conto, a fábula, o poema, né, uma linguagem mais subjetiva, figurado, ok? E técnica, eu uso mais quando? Uma linguagem técnica, quando eu leio textos científicos, aí sim eu tenho uma linguagem mais técnica, mais específica, ok? Sobre os modos verbais, está correta a sequência. Então, agora nós passamos para atividades de modos verbais. O modo verbal que expressa ideia de certeza, quando um fato é concluído como real. Modo verbal que expressa dúvida, incerteza, quando há poucas possibilidades de concretização da ação verbal. Modo verbal que pode estar na forma afirmativa ou na forma negativa, expressa a ideia de ordem, conselho ou pedido. Então, vamos ver a sequência correta. Ó. A primeira vai ser o modo indicativo, porque expressa a ideia de certeza. A segunda, modo subjuntivo, porque dúvida, incerteza, quando há poucas possibilidades de concretização da ação verbal. Então, quando eu tenho dúvida, incerteza, subjuntivo. E a última, imperativo, porque ordem, conselho, e existe imperativo afirmativo e imperativo negativo. Okay? Então, letra C, modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Observe a tirinha de Fernando Gonzalez. Abaixa, enrola, puxa, torce, vira, remexe. E agora pula. E as pulgas adoram essa parte da aeróbica. Sobre os verbos do primeiro e segundo quadrinhos, abaixa, enrola, pula, torce, vira, remexe, pula, estão no modo verbal. Então, ali, quando ele fala isso, todos esses verbos, parece que ele está fazendo o quê, turma? Que ele está dando uma ordem, que é uma hipótese, uma incerteza, é uma certeza de alguma coisa. O que é? Então, será o quê? Um modo imperativo, porque é como se ele estivesse pedindo e dando uma ordem ao mesmo tempo. Ó, abaixa, enrola, puxa, torce, vira, tá vendo? É como se ele estivesse fazendo um pedido ao mesmo tempo dando uma ordem. E isso acontece em qual modo? No modo imperativo. Subjuntivo, incerteza, dúvida, indicativo, modo certo, tá? Uma certeza. E aqui nem modo gerúndio eu coloquei apenas para complementar aí, mas os gerúndios são verbos terminados em NDO. Particípio AR, ER, IR, né? Não, perdão. Gerúndio NDO, infinitivo AR, ER, IR e particípio DO ou DA, ok? Nós vamos falando tanto que às vezes a minha cabeça está enrolando, mas aí eu na hora lembro e falo com vocês, tá bom? Sobre os adjetivos, é correto afirmar. Então, qual a alternativa aqui que fala a opção correta que designa aos adjetivos? Ó, classe de palavra invariável, adjetivo não é invariável. Quais classes de palavras que eu tenho que são invariáveis na língua portuguesa? Eu tenho o advérbio, eu acho que eu não estudei advérbio com vocês, mas acredito que vocês já tenham visto em algum ano anterior sobre advérbios. Advérbios são palavras invariáveis. O que é invariável? Não existe o plural nem o feminino, não vai existir. Por exemplo, quando eu digo assim, muito, muito é um advérbio de intensidade. Quando eu falo muita, já não é um advérbio. Tá? Já está em outra classe gramatical. Por quê? Porque advérbio não varia. Ele é invariável, ele só fica naquela única forma, invariável, tá? Que não varia, única forma. Então, quando eu falo bastante, também de intensidade. Quando eu digo bastantes, que existe, tá? Ela já não é mais, essa palavra já não é mais um advérbio, porque ela variou, ela foi para o plural. Então, o advérbio, por exemplo, é uma classe gramatical que é invariável. O adjetivo não. Eu posso falar tanto bonita quanto bonito. Então, tá vendo? Ó, eu tenho a feminino e masculino, bonitos, bonitas, plural. Então, não é uma classe que não varia, ok? Um exemplo são os advérbios, que são invariáveis. Adjetivo não, adjetivo varia em gênero, número e grau, tá? Classe de palavras que vem antes do substantivo? Não. Qual a classe de palavra que vem antes do substantivo, indicando se ele é determinado ou indeterminado? São os artigos. Tem os definidos, que determinam substantivos, né? E tem os
indefinidos, que indeterminam o substantivo. O adjetivo ele pode vir antes do substantivo, só que ele não vai definir como indeterminado ou determinado. Apenas os artigos irão fazer isso, tá? Classe de palavras invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou do advérbio. Não, aqui seria advérbio e não um adjetivo, tá? Então, vai ser a classe de palavras que se caracteriza por delimitar o substantivo, atribuindo-lhe qualidades, estados, aparência, bom? Modo de ser, ok? Aí sim eu tenho adjetivos. Marque a opção incorreta sobre a classe gramatical que cada palavra exerce na frase. O menino caminhava feliz. Menino, substantivo. Correto. O falar da garota era suave. Falar, substantivo. Correto. Turma, olha, marque a opção incorreta sobre a classe gramatical que cada palavra exerce na frase. Falar é um verbo, só que o que ele está exercendo na frase? Um substantivo. Por quê? Porque ele está vindo antes de um artigo. Lembra lá das subs que eu trabalhei com vocês na última aula, substantivação? Que vem antes um artigo, então aqui ele é um substantivo, tá? Nada é para sempre, é verbo, então seria sempre gostei de picolé cremoso. Cremoso aqui é um adjetivo e não uma locução adjetiva, ok? Bom, turma, eu termino por aqui. Espero que vocês tenham entendido e gostado da nossa revisão. Estudem e eu tenho certeza que vocês irão sair bem para a prova. E lembrem-se, juntos no caminho certo.